Olá! Hoje a gente começa uma jornada por um dos pilares mais importantes da virtuologia, as 53 necessidades humanas. Entender esse mapa, sabe, é como ter a chave para decifrar o comportamento humano, tanto nosso quanto das outras pessoas. Essa pergunta, o que realmente nos move? É uma das questões mais antigas da humanidade, né? E a virtuologia oferece uma resposta que é, ao mesmo tempo, muito profunda e muito bem estruturada. Compreender essas forças que muitas vezes são invisíveis nos permite decodificar nossas ações, entender a origem real dos nossos sintomas e acessar o nosso imenso potencial de crescimento. Então agora a gente vai descobrir o que são essas necessidades, como elas são diferentes dos desejos e de que forma elas moldam toda a nossa existência. Para a gente entender de verdade o ser humano, não adianta só olhar para o sintoma. É fundamental ir além, buscar a origem. E é exatamente isso que faremos, começando pela base de tudo, as nossas necessidades. Dominar o assunto das necessidades humanas é como receber um mapa do nosso mundo interior. Com esse mapa em mãos, fica muito mais claro enxergar a raiz dos sintomas, identificar o que de fato está movendo as nossas ações e, a partir daí, criar caminhos realmente eficazes para encontrar o equilíbrio. Bom, mas antes de avançar, tem algo muito importante. A gente precisa deixar bem claros três conceitos que, no dia a dia, acabam se misturando bastante: necessidade, desejo e falta. Vamos definir cada um deles. Para a virtologia, uma necessidade não é um querer qualquer, uma vontade passageira. Não, é algo essencial, intrínseco, que faz parte da nossa natureza fundamental. É algo que nos estrutura. A falta é o alarme, é o sinal interno, sabe? Aquele sentimento de vazio, de desconforto, que surge quando uma dessas necessidades centrais não está sendo preenchida. É o nosso sistema dizendo: ei, tem algo importante faltando aqui. E aí entra o desejo. O desejo é a roupa que a necessidade veste para aparecer no mundo. É a expressão simbólica e cultural daquela necessidade. É a forma que a gente encontra para tentar satisfazer a falta, e essa forma é totalmente moldada pelas nossas memórias, pela cultura e pela nossa história pessoal. Então, o ponto crucial é entender essa sequência. A necessidade sempre vem primeiro. Quando ela não é atendida, a gente percebe uma falta. E é a partir dessa falta que nasce um desejo, como uma tentativa de encontrar uma solução. A necessidade é a origem de tudo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? A necessidade é a essência, é universal. Já o desejo é a expressão simbólica, é pessoal e cultural. Pense assim: a necessidade é a correnteza profunda de um rio, e o desejo é a marola que a gente vê na superfície. A gente enxerga a marola, mas o que move tudo é a correnteza lá no fundo. Ok, agora que esses conceitos estão bem definidos, vamos dar um passo além. Como é que tudo isso se transforma num modelo para a gente entender a saúde psicológica? Qual é a relação entre essas necessidades, nosso desenvolvimento pessoal e os sintomas que a gente sente? A resposta está no conceito de faixa de evolução. A virtuologia nos mostra que as pessoas progridem através de diferentes estágios de consciência e cada estágio vai priorizar um conjunto diferente de necessidades fundamentais. E cada faixa tem um foco bem diferente. Numa faixa primitiva, por exemplo, a segurança é a prioridade máxima. Já na faixa do sentir, a conexão com as outras pessoas se torna a necessidade dominante. E é aqui que a coisa fica muito interessante. A gente consegue conectar a faixa de evolução com a necessidade que é mais forte nela e com o sintoma que aparece quando essa necessidade não é atendida. Uma falta de segurança na faixa primitiva pode gerar medo, raiva. Já uma falta de conexão na faixa do sentir pode se manifestar como ansiedade ou culpa. O sintoma é um mensageiro da necessidade que não está sendo ouvida. E aqui tem uma citação do Eduardo Casarotto que é fundamental. Isso não é meramente resultado da criação ou do ambiente, mas da estrutura psíquica e da faixa de evolução que o indivíduo já traz ao nascer. Isso explica muita coisa, não é? Explica por que duas crianças podem passar pela mesma humilhação na escola e uma sai traumatizada enquanto a outra lida com aquilo numa boa. A estrutura interna de cada uma é diferente. Muito bem, com essa base toda construída, agora sim a gente pode se aproximar do mapa completo, as 53 necessidades humanas. É importante lembrar que o que vamos ver agora é uma visão geral, um sobrevoo. Mais para frente, a gente vai mergulhar em cada uma delas com calma. E para facilitar o estudo, para a gente não se perder numa lista enorme, elas foram organizadas em grandes grupos temáticos.
Fica muito mais fácil de entender o conjunto. Vamos dar uma olhada nesses grupos. O primeiro grupo é o das necessidades básicas e físicas. Pense nelas como o alicerce da nossa casa. Coisas como atividade física, sair de casa, ter momentos de tranquilidade e até a necessidade de vivenciar todas as nossas emoções. Elas conectam nossa mente, nosso corpo e o ambiente. Depois vem as necessidades sociais e emocionais. É aqui que a gente lembra que somos seres de relação. Precisamos de afeto, seja por palavras ou gestos. Precisamos de amizades íntimas, de confiança, de sentir que pertencemos a algum lugar, a um grupo. Temos também o grupo das necessidades de autodesenvolvimento. Esse é o nosso motor interno para o crescimento. É a necessidade de buscar conhecimento, de entender as coisas. A necessidade de autonomia, de desenvolver competências e, claro, de resolver nossos próprios conflitos internos. E, por último, um grupo muito especial, o das necessidades de reconexão e transcendência. Conforme a gente evolui, surgem necessidades que nos empurram para além de nós mesmos. É a necessidade de criar, de ter contato com a natureza, com os animais, de sentir uma unidade com o todo e de praticar a caridade e o amor ao próximo. Toda essa teoria é muito bonita, né? Mas o poder real desse conhecimento aparece na prática, no dia a dia. Então, como é que a gente consegue identificar essas dinâmicas acontecendo na nossa vida? Vamos pegar um exemplo clássico, a necessidade de afeto. Imagine uma pessoa que cresceu com essa falta. O desejo dela, claro, é se sentir cuidada. E qual o comportamento que ela desenvolve? Muitas vezes, ela se torna excessivamente afetuosa com os outros. É uma tentativa de receber de volta aquilo que ela dá. O problema é que a falta interna continua ali, porque a necessidade raiz não está sendo olhada de frente. Reconhecer esse padrão é uma habilidade terapêutica chave. E para a gente, no nosso cotidiano, fica uma dica bem prática. Preste atenção nas suas aversões ou preferências muito intensas. Sabe aquilo que a gente ama de paixão ou odeia com todas as forças? Geralmente, isso é uma pista, uma seta de neon apontando para uma necessidade muito importante que talvez não esteja sendo bem cuidada. Ufa, quanta coisa, não é? A gente já caminhou bastante hoje. Definimos os conceitos, exploramos o modelo teórico, demos uma olhada geral no mapa. A pergunta agora é: e daqui para frente? Quais são os próximos passos nessa jornada? Bom, o início do estudo pode ser bem prático. Uma sugestão é pegar a lista completa das necessidades e fazer uma autoavaliação, de 0 a 10, o quão satisfeito está cada uma delas na minha vida hoje. Isso já vai mostrar as áreas que precisam de mais atenção. É usar esse mapa como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e também de trabalho terapêutico. E por falar em aplicação terapêutica, para quem quiser ver esses conceitos sendo usados na prática, com uma sensibilidade e uma profundidade incríveis, eu recomendo muito conhecer o trabalho da terapeuta Viviane Freire. É uma referência fantástica para esse aprofundamento. Então, para fechar o nosso encontro, eu deixo uma pergunta para reflexão. Se a gente parar para ouvir com atenção agora, qual necessidade na nossa vida está pedindo para ser escutada? Essa simples pergunta é o primeiro passo numa jornada profunda de autoconhecimento. Nas nossas próximas análises, vamos começar a mergulhar em cada uma das 53 necessidades, uma por uma. Muito obrigada.